E aí, bando de marxistas e keynesianos, hoje eu quero falar um pouco sobre estudos, sobre praxeologia, sobre leitura, sobre um vídeo do Clóvis de Barros Filho, que é Você Tem Brio, né? Ele falando sobre o brio, ele dando uma aula e acaba falando para as pessoas um pouco sobre leituras difíceis, de leituras complicadas. E cara, aconteceu exatamente isso comigo essa semana. Eu tava finalizando aqui o Ação, Tempo e Conhecimento, que provavelmente sairá uma análise dele ainda essa semana. E teve um trecho, teve uma parte, um capítulo, onde eu fiquei completamente travado. Eu não sabia se eu estava entendendo o que eu estava lendo. E é como ele diz no vídeo dele: aquilo te fere a alma. Como pode alguém escrever alguma coisa que eu não entenda? Sabe? Aí chega aquela questão da dignidade, da honra interior, de você realmente conseguir fazer aquilo ali, de você ultrapassar aquele obstáculo, de você ver a dificuldade e dizer, eu vou encarar, eu vou ler até entender. Eu não vou deixar isso aqui de lado. Porque muita gente passa por uma parte difícil de um livro e simplesmente pula essa etapa e não busca realmente entender aquilo ali. Só que quando a gente faz uma análise praxeológica dos estudos, a gente entende o seguinte: eu estou em uma situação de desconforto, né? Estou em uma situação de não satisfação, e eu vou ler, eu vou estudar para sair dessa situação menos satisfatória, desse estado menos satisfatório, para um estado mais satisfatório, né? Pelo menos eu prevejo, eu calculo, né, subjetivamente, que se eu alocar meu tempo para estudar, meu dinheiro para comprar o livro, ou então o tempo para imprimir o PDF do livro e estudá-lo, eu sei que, aliás, eu suponho que eu vou alocar, né, esses recursos e vou começar a estudar, e esses estudos vão me tirar de uma satisfação de ignorância, né, ou de falta de informação, para uma situação onde eu possua essa informação e eu diminua essa ignorância, por assim dizer. E eu também suponho que, se eu conseguir sair desse estado menos satisfatório para um estado mais satisfatório com esse arcabouço de conhecimento a mais, aquilo vai me trazer um tipo de satisfação, aquilo vai me fazer bem, sabe? E a partir disso, tu pode ter outros objetivos baseados nesses meios que tu adquiriu agora, né? Esse conhecimento, o capital intelectual, por assim dizer. Cara, só que às vezes tu erra os cálculos, porque tu pega um livro, acha que tu vai ler aquele livro, que tu vai entender o livro e aquilo ali vai te trazer um certo tipo de satisfação com muita facilidade. Só que não é isso que acontece, porque tu pega o danado do livro, tu começa a ler e tu trava. E depois tu começa a ler de novo e tu trava. E tu começa a ler de novo e tu trava. Porque tu não calculou exatamente o que era necessário tu conhecer pressupostamente antes de, de pegar aquele livro para ler. E ao mesmo tempo, tu também tem que entender que se tu tá pegando um livro novo, é porque aquele livro contém coisas das quais você não conhece ainda. Nem que seja só o fato de saber sobre o que o livro trata. Estar preparado para poder falar sobre o livro, sabe? E aí, às vezes, a gente tá dando um passo maior do que a perna. E às vezes, o passo, realmente, ele é do tamanho da perna, só que ele é difícil de ser dado. No meu caso, eu acho que ler o Ação, Tempo e Conhecimento agora foi o segundo caso, onde, tipo, eu tenho preparo para ler o livro, só que, mesmo assim, o livro tem algumas questões que são complicadas. E aí tu acaba tendo que procurar algum certo material de apoio. Aí eu li o capítulo, não consegui entender. Teve uma hora que eu disse: quer saber, eu vou chegar em casa e depois eu vou reiniciar o capítulo até conseguir entender. E aí eu consegui finalizar o capítulo, eu posso dizer que eu entendi quase tudo. E aí eu achei algumas palestras do Biratan Giorgiório sobre o assunto, sobre o capítulo, né, que foi sobre a teoria de capital austríaco. Eu estava com algumas dúvidas, a estrutura de capital austríaco, na verdade. Estava com algumas dúvidas. Acabei achando algumas palestras dele no Instituto Rothbard e estou tentando utilizar isso como material de suporte para realmente anexar esse conhecimento novo a todo o arcabouço de conhecimento que eu possuo, sabe? Só que, velho, a sensação é péssima quando você pega um trecho de um livro para ler e você simplesmente não entende, sabe? É aquele desconforto que o Clóvis de Barros, filho, descreve. Tu pega o texto, tu lê assim e tu não entende. Aí tu lê de novo e não entende. Tu lê de novo e não entende. Até chegar um momento em que tu tem que decidir se tu vai fazer, qual das ações tu vai utilizar, como eu falei anteriormente. Se tu vai realmente continuar lendo aquilo ali até tu entender, e tu vai realmente obter aquela sensação de satisfação, aquele prazer de dever cumprido, porque, olha, agora eu entendo. Eu sempre digo que isso aconteceu duas vezes comigo. Uma foi quando eu estava lendo Como Ler Livros, e a segunda foi quando eu estava lendo a Ciência Econômica e o Método Austríaco, que eu tive que ler os capítulos diversas e diversas e diversas vezes e assistir vídeos na internet para poder entender um pouco melhor sobre epistemologia.
Ou então tu vai pular essa etapa. Só que se tu pular essa etapa, tu não vai conseguir esse prazer, essa sensação de dever cumprido. E ela é muito boa, eu recomendo que todo mundo pegue alguns textos difíceis, como ele mesmo diz no vídeo dele, mesmo que não tenha nada a ver contigo, mas só pra tu dizer, olha, eu li isso aqui, eu entendi, porque é assim que ocorre. E cara, enquanto eu vou falando aqui, eu só fico lembrando do vídeo dele, porque também tem um momento onde ele diz que tu construir uma capacidade de pensar, uma capacidade de pensar com competência, melhor dizendo, para usar o termo dele, ela é tão difícil quanto você criar músculos, sabe? E tu tem que começar a se habituar a ler, e tu tem que ler textos cada vez mais difíceis, porque, velho, se tu ficar só na mesma coisa sempre, tua mente não evolui, tu vai simplesmente continuar com a mesma capacidade de sempre. Então, lembra quando eu tava falando sobre essa questão de dar um passo maior do que a perna? Aí é que tá, a gente tem que começar a calcular exatamente o que a gente está preparado para ler ou não, o que a gente está preparado para estudar ou não. Como o Sertilanges diz na vida intelectual, a gente tem que entrar pelos regatos, não adianta simplesmente tu ir contra a maré do nada, porque senão ela te traga. Tu tem que ir com cuidado, se tu já conhece muitos termos de economia, se tu já entende muito bem o que é capital, o que são bens de capital, se tu já conhece diversas escolas de pensamento econômico, se tu conhece a história de alguns debates econômicos, então isso tudo vai facilitando que tu entenda certos pontos. Mas mesmo assim, muitas vezes eles serão difíceis, eles serão complicados. Por exemplo, agora eu estou lendo a Ilíada. E para mim é um tipo de leitura completamente novo, porque eu nunca tinha lido um poema assim, sabe? Principalmente um épico. Então é muito complicado para mim ler a Ilíada. Entretanto, eu tô me esforçando, tá ligado? Por mais que muitas vezes eu acabe pegando no sono, dormindo. Poxa, eu lembro da primeira vez que eu tentei ler a Ilíada e eu não saí da primeira página. Eu disse, olha, velho, eu não tô entendendo nada que tá aqui, então isso não é pra mim, sabe? Aí hoje em dia eu penso, poxa, eu quero pegar a Ilíada e eu quero ler, porque eu tenho que saber que eu sou capaz de ler a Ilíada. E aí finalizei o primeiro capítulo, ele tá parado aqui, mas em breve eu tô retornando, só tô esperando realmente terminar o Ação, Tempo e Conhecimento da Escola Austríaca, que é um livro que eu quero fazer uma análise para vocês, porque ele é diferente de todos os outros livros da Escola Austríaca que eu já li, porque ele não é um livro sobre a teoria da pessoa que está escrevendo, e que geralmente é o que eu costumava ler, né? E agora eu estou entrando numa parte da leitura onde você fala sobre a escola austríaca em geral, né? Sobre as teorias mengelianas, passando para Bawerk, passando para o Mises, passando para o Hayek, passando para o Lachmann, e o Rothbard também, inclusive, por mais que eu acredite que o Biratan Georgiou não é ANCAP, não é libertário, ele só é um economista austríaco, não chegou ao radicalismo dos ANCAPs ainda. Mesmo assim, é um tipo de leitura completamente diferente, porque ali tu tá passando por muito da história do pensamento econômico. Porque para poder falar sobre Hayek, sobre o Mises, ele tem que falar sobre o Keynes, ele tem que falar sobre a visão dos materialistas e dos fundistas. E tem muitos termos ali que eu não conhecia, inclusive mesmo sobre a escola austríaca. Numa das palestras do Biratan Georgiou, ele fala sobre as classes de maturação, que é um termo baverquiano e que eu nunca havia visto, velho. De verdade. E aí, tudo isso vai meio que somando. É como se tu fosse colocando tijolinhos, 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 tijolinhos e construindo realmente teu intelecto. Que é o que eu acho que é o objetivo da maioria das pessoas que estuda, sabe? A não ser que simplesmente tu estude sem ter esse objetivo, sabe? É aquela coisa que eu falei em um vídeo há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, eu não sei porque eu sempre falo isso, não faz sentido, tá ligado? É só falar há muito tempo. Mas enfim, há muito tempo eu gravei um vídeo onde eu falei sobre meus objetivos de leitura, né? Eu estudo basicamente para poder estar preparado para estudar mais coisas. Eu não tenho nenhum objetivo principal com isso. É claro que isso acaba te trazendo outros tipos de benefícios, só que não necessariamente eu estudo por causa desses outros benefícios, sabe? Eu só quero aprender mais, tá ligado? Eu só quero aprender mais, quero poder aprender uma coisa hoje para ler uma coisa amanhã e já estar preparado. Porque eu entrei pelo regato anteriormente. Essa primeira leitura deve ser uma leitura mais fácil. E a partir do momento que tu vai aprimorando tua mente, tu se prepara para estudar algo mais difícil. É igual a academia, né? Tu pega um peso menor e quando tu percebe que aquele peso menor já tá bem leve, tu passa para um maior. É assim que ocorre também com a leitura. Tu pega os livrinhos básicos que eu recomendo. Eu sempre recomendo muitos livros, sempre deixo na descrição livros na Amazon que tu pode comprar. São livros os mais básicos, os mais simples possíveis. E a partir disso, tu começa a adquirir preparo para ler livros mais complexos. Aí eu até falei para o pessoal na comunidade do YouTube que eu tava vendo a palestra do Biratan Georgiou, né?
E tava meio que começando a separar os meninos dos homens, mas eu acabei percebendo que eu ainda tô entre os meninos, porque eu tenho muita coisa para aprender. Isso é uma das coisas que a gente também tem que lidar com a frustração quando a gente tá lendo um livro, que a gente fica pensando, nossa, será que um dia eu vou saber tudo que realmente eu preciso saber, tudo que tá contido nos livros que eu leio? Porque, velho, se tu pega um livro e se tu tem de cabeça 100% do que tá no livro, tu é um gênio. Então, não dá pra te usar como exemplo. Tu é uma exceção à regra. A maioria das pessoas pega um livro, lê, absorve muito conhecimento, adquire muito conhecimento, só que não tem como tu lembrar de 100% do que tá contido no livro. E aí você fica meio frustrado, porque você não sabe realmente a quantidade de coisas que você tá aprendendo. Até que chega um momento onde tu tem que botar esse conhecimento em prática, e aí tu começa a lembrar, tu começa a dar uma pincelada em algo que tu leu algum tempo atrás de novo, que tu acabou se informando ultimamente, até questões de jornal, até questões mais simples, sabe? Tudo isso é muito estranho, ao mesmo tempo que é muito prazeroso quando você passa por esses eventos e você percebe que é um tipo de experiência que você adquire, sabe? Eu recomendo para todo mundo que faça algum tipo de leitura difícil. Ele, no caso lá, ele cita Kant, né, os fundamentos da metafísica dos costumes, e eu acho que quem pega a crítica da razão pura para ler tem a mesma sensação. O livro é muito prolixo, muito complicado, tu vai lendo as coisas e depois parece que tu tá lendo as mesmas coisas de novo e tem coisas que tu não leu ainda e tu fica pensando, nossa, realmente ele já passou por o ponto onde tu realmente, será que ele realmente já passou por um ponto anterior onde era necessário para que eu entendesse isso e aí tu não lembra, sabe? É muito complicado ler o Kant, mas mesmo assim é uma leitura que, se tu ler, né, tu vai ter até o prazer de poder dizer, olha, eu estudei um pouco de Kant e é necessário para tu poder entender a questão dos juízos, epistemologia, etc. Cara, eu recomendo muito que vocês peguem leituras que são complicadas para vocês e continuem batendo, martelando nela até vocês conseguirem quebrar. Até vocês conseguirem quebrar essa casca, vocês conseguirem entender, porque é muito prazeroso mesmo. E em breve eu estarei trazendo aí a análise do Ação, Tempo e Conhecimento, a economia, a Escola Austríaca de Economia. Bom, na descrição sempre tem links de livros básicos para que vocês comprem, para que vocês comecem a estudar a economia austríaca, libertarianismo, anarcocapitalismo, lá na Amazon. Lembrando que se vocês comprarem através dos meus links, vocês ajudam o canal. Vocês também podem patrocinar o canal através do Apoia-se, que está aí na descrição. Deixem um like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, falou, e fui. Vou estudar agora.